Shalom, irmãos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando mais uma aula, a nossa terceira aula sobre Conhecendo o Homem, da nossa Escola de Prosperidade Bíblica. Amém? E hoje nós vamos falar um tema muito relevante para esse tempo, para nós entendermos, tá bom? Fique conosco até o final da aula e tenho certeza que você vai ser abençoado. Antes de nós começarmos a aula, aquele recadinho de sempre. Tá? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, comentar o vídeo. E se você chegou até aqui e você não é inscrito no nosso canal, você, por favor, se inscreva no nosso canal e você vai estar nos ajudando a crescer esse canal. Amém? Tem um propósito, vamos ver se a gente consegue, de até o final do ano, nós conseguimos atingir 1000 inscritos aqui no nosso canal, porque daí libera para a gente fazer live pelo celular. Então, estou com bastante expectativa para isso, vamos ver se nós vamos conseguir. Amém? Conto com a sua ajuda. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar o tema a redenção por meio de Cristo. A redenção por meio de Cristo. Amém? E para a gente ilustrar isso que nós vamos estar ministrando durante essa aula para vocês hoje, eu vou usar Romanos 3, versículo 23 ao 24, que diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Note que esse versículo começa dizendo que todos pecaram. Então, se eu não me engano, na última aula eu comentei sobre isso, que todos pecaram. Nós trazemos uma herança de pecado dentro de nós, uma raiz de pecado, né? Na última aula eu expliquei sobre o pecado original, expliquei sobre essa semente que está dentro de nós, que é a incredulidade, e que nós precisamos aprender a vencer essa incredulidade para que o pecado seja vencido nas nossas vidas. Então, todos pecaram, mas na misericórdia de Deus, na graça de Deus, nós fomos resgatados novamente. Houve uma redenção em nossas vidas através de Cristo. Houve uma transformação nas nossas vidas através de Cristo Jesus, né? E como que isso aconteceu? A palavra do Senhor fala assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Amém? Então todos nós somos justificados gratuitamente. Não existe nada que você possa fazer para ser mais justificado ou menos justificado. Amém? Então a graça de Deus nos alcança, não existe nada que pague isso. Na verdade, nós vamos ver que o Senhor pagou esse escrito de dívida que havia nas nossas vidas e com isso nos trouxe salvação, redenção para as nossas vidas e livramento, né, de tudo aquilo que seria o salário do pecado, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, que o salário do pecado é a morte, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e espero que você entenda, amém? Primeiro ponto aqui da nossa aula, você que está nos acompanhando pelo o nosso grupo de estudos no WhatsApp, você recebe o e-book das nossas apostilas, tá? Então você vai recebendo os e-books das nossas apostilas e isso vai te ajudar, você vai tendo um acervo, né? Você vai guardando essas apostilas, você pode reler, rever as aulas. Então, se você está nos assistindo e você não é do nosso grupo de estudo, mas quer participar, mande para a gente uma mensagem, deixe um comentário aqui, dizendo que você quer participar, que nós falamos para você como que você faz para entrar nesse grupo, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro ponto, então, da nossa apostila, você que tem ela aí, diz assim: o grande resgate. Mateus 18:11 diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O homem se perdeu.
né? Nós aprendemos na última aula sobre a queda. A queda levou o homem a se perder. Ele perdeu o seu rumo, o seu destino. Na verdade, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, né? Mas como nós falamos na última aula, o que se abriu de fato foi os olhos da carne. Então o homem começa a viver agora pela carne e os olhos espirituais se fecham. Então, com isso, o homem se perdeu. E o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, ele se manifestou nessa terra para resgatar, né, primeiro ponto aqui, resgatar o que havia se perdido. Né? Então, o Filho de Deus, Jesus, ele veio com essa finalidade. Tá? Então, a gente, às vezes, algumas pessoas falam assim, não, Jesus veio para curar, Jesus veio para ressuscitar mortos e tal. Isso é uma verdade, mas ela não é a totalidade do propósito da existência de Jesus na Terra, de Jesus ter se manifestado. Jesus se manifestou na Terra para que nós fôssemos resgatados. O principal propósito de Jesus não era somente trazer cura, ou ressuscitar mortos, ou se manifestar em dons. O grande propósito de Jesus era resgatar as almas que haviam se perdido. É claro que a cura, a ressurreição, todas essas coisas serviram como ferramenta para que Cristo fosse identificado em Jesus. Amém? Então, Jesus se manifestou para resgatar. Todos que aceitarem ao Senhor serão resgatados. Não há distinção. Queridos, não há distinção entre Deus, para Deus. Não há distinção. Todos aqueles que recebem o Senhor e que aceitam o Senhor na sua vida e que recebem o Senhor na sua vida, eles serão resgatados. Essa é a missão principal de Jesus. Tá? A missão principal de Jesus foi restaurar tudo aquilo que havia se perdido, resgatar tudo o que se havia perdido, salvar o que havia se perdido. Quem se perdeu? O homem. Né? Você lembra, na última aula eu falei sobre a tentação de Jesus na primeira tentação e a última tentação que Jesus sofreu, né? Satanás levou ele para um lugar alto e mostrou todas as glórias do mundo, mostrou tudo para ele e disse assim, tudo isso eu te darei porque foi me dado, então eu te darei se você se prostrar e me adorar por alguns minutos. O que Satanás estava oferecendo para Jesus ali? Satanás estava oferecendo para Jesus um atalho para que ele pudesse alcançar aquilo que ele veio para fazer. Jesus veio exatamente para aquilo ali. Né? Jesus veio para resgatar todo mundo, toda a glória, todas as pessoas. Porém, o caminho que Satanás queria mostrar para ele, que ofereceu a ele, não era o caminho correto. Né? Então ele diz... aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, seu Deus, e só a ele prestará culto e tal, né? Então, Jesus veio com esse propósito. Então, o Filho de Deus se manifestou para resolver o problema da queda. Amém? Jesus veio para resolver o problema da queda. A próxima aula vai estar muito boa e nós vamos falar sobre a nova criatura que se manifesta em nós através de Cristo. E eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre isso. Amém? Jesus, o Filho, né, pagou o preço. Então, havia uma dívida. Né? Vamos ler aqui Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim... Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Olha só que interessante. Havia uma dívida, a humanidade estava em dívida. E o grande problema que nós enfrentamos, o grande problema que nós temos aqui,
que muitas pessoas pensam que Jesus veio pagar uma dívida que havia com o diabo. Deus nunca deveu nada para o diabo e nem nós nunca devemos nada para o diabo. A nossa dívida era com Deus. Porque Deus havia nos entregado tudo. O Senhor colocou o homem na terra, estabeleceu o homem como seu filho, né? O sonho de Deus era uma família, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, o sonho de Deus era uma família. E Deus colocou o homem, só que o homem rasgou isso. O homem abriu mão, rompeu com Deus através do pecado. E com isso, houve uma dívida entre nós e Deus. Então, Jesus se manifestou para pagar essa dívida que nós tínhamos com Deus. Amém? O primeiro Adão foi alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Jesus é comparado como o último Adão, né? Um homem que veio, se manifestou na terra, mesmo sendo filho de Deus, não ousou ter essa dádiva na sua vida. Ele se manteve como um homem, foi santo durante toda a sua caminhada na terra e ele pagou a dívida que existia entre nós e Deus. Amém? A morte foi o decreto de Cristo para o nosso resgate. Foi a assinatura, o sangue de Jesus vertendo naquela cruz, foi a assinatura de Deus, de Jesus, para pagar a dívida que existíamos entre nós, essa distância que havia entre nós e Deus. Amém? Graça e fé nos tornam dignos. Graça e fé nos tornam dignos. Amém? Ele pagou esse preço, nós não merecíamos, é um favor imerecido. E como que nós nos tornamos dignos? Crendo que isso foi pago. Crendo, lembra do pecado original? A incredulidade, vencendo ela e estabelecendo uma fé de que tudo aquilo que era dívida entre nós e Deus foi paga. E isso nos tornou dignos. Amém? Terceiro e último item aqui. O filho unigênito se tornou filho primogênito. O que é isso? O que isso quer dizer? A nossa redenção em Cristo nos elevou para outro ambiente. Qual era o desejo de Deus? O desejo de Deus era uma família. Amém? Então, Jesus veio, e a própria Bíblia diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Romanos 8... João 3,16, né? Que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio ao mundo como filho primogênito. Amém? Mas com sua morte, ele deixa de ser filho primogênito e ele passa a ser, filho unigênito, ele deixa de ser filho unigênito e passa a ser filho primogênito. Olha o que diz Romanos 8:29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, ele veio para estabelecer uma nova família. Ele apresenta a Deus não mais apenas como Senhor, mas ele apresenta a Deus como Pai. Amém? Então, uma coisa muito importante que você precisa entender nesse resgate de Deus, na redenção de Cristo em nós, é que ele nos resgatou para nos tornarmos família novamente. Amém? Nesse resgate, Jesus se apresentou como filho unigênito até a cruz para nos transformar em filhos também. Né? Então ele se apresentou como filho, né? Quando perguntaram, Senhor, mostra-me o Pai, ele fala assim, quem olha o Filho vê o Pai.
né? Então ele se apresentou como filho para que nós pudéssemos nos tornar filho também. Neste resgate, Jesus apresentou o Senhor como Pai. Você vai pegar as passagens onde fala de Jesus fazendo menção a Deus, e ele sempre está tratando Deus como Pai. Ora vem, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? O Pai em espírito e em verdade. Então ele vem para apresentar uma família, para construir uma família. Nesse resgate, Jesus apresentou o Senhor como Pai. Nesse resgate, Jesus estabeleceu uma família. Amém? E nós concluímos com isso hoje. A redenção em Cristo, ela nos resgata de um mundo de pecado onde nós não tínhamos condições sozinho, né? Pois todos pecaram. A Bíblia diz isso, todos pecaram. Então ela nos resgata desse mundo de pecado e nos leva agora para um novo ambiente. Qual é esse ambiente? O ambiente familiar. Nós nos tornamos uma família. Amém? Nós nos tornamos uma família. Eu acredito que esse seja... Eu já encerro, mas eu só queria fazer essa observação. Eu acredito que esse deve ser o motivo pelo qual as famílias hoje são muito atacadas. As pessoas hoje não conseguem mais viver uma comunhão em família. Amém? Isso é triste, né? Amém não, né? Isso é triste. Nós precisamos resgatar isso. O amor entre pai, filho, irmãos, tios, né? Porque é esse o símbolo que Deus quer trazer para a gente. O Senhor quer que a gente se sinta filhos dele. Amém? João 1,12 expressa muito bem isso. Deus espera uma família. Amém? A redenção de Cristo nada mais é de tirar você do pecado e te colocar dentro de uma família. Amém? Queridos, vamos para a tarefa. A tarefa hoje é: leia Romanos 8, todo o capítulo 8. Tire um tempo para que você possa estar lendo Romanos capítulo 8. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique em paz, em nome de Jesus.